né, trazendo mais dor para quem já sofre. Eu tenho uma historinha que é o seguinte, né, que é o do mendigo. Mendigo é a palavra que não se fala mais, né? Mendigo, sem teto, né? Eu vi uma história que chegaram para agora se fala morador de rua ou pessoa em situação de rua. Pessoa, Esse é o situação termo. de rua, é. Pessoa em situação de rua. Então se disse que chegaram para uma pessoa em situação de rua, alguém que estava ali na calçada, e falou: com licença, senhor, eu queria saber como que você acha melhor eu te tratar. Como mendigo, como morador de rua, como sem teto, ou como pessoa sem casa, como? E ele falou: meu filho, se você me der um prato de comida, você pode falar o que você quiser, você me chama do nome que você quiser, eu tô com fome. Né? Então esse é um exemplo clássico, assim, de como a gente está gastando energia com, né, o sexo dos anjos, procurando cabelo em ovo, coisas desse tipo, quando os problemas reais estão aí e a gente faz muito pouco. Eu quero comentar sobre a ideia do mendigo. Primeiro, ele conta uma anedota de algo que provavelmente nunca aconteceu, que alguém chegar para um mendigo, uma pessoa que tá na rua, e perguntar, como você prefere que eu te chame? Mendigo ou pessoa morador de rua, pessoa em condição ah, em condição, enfim, sem teto, o que seja. E aí a pessoa supostamente teria dito que não, basta me dar um prato de comida que é isso que importa, porque é isso que vai alterar a minha situação, condição atual. Primeiro, como a gente falou, sim, de fato, a gente não pode esquecer que a mudança na postura e no discurso também tem que refletir nas ações, né? Mas o que eu acho que talvez eu discorde aqui com o Rafael, por exemplo, é que essa ideia de chamar uma pessoa de mendigo, ou chamar uma pessoa de morador de rua, ou uma pessoa em situação de rua, que seja o termo que você queira usar. Como eu disse antes, não é a mudança da palavra que vai mudar a situação da pessoa, mas a gente, às vezes, passa por um processo de dessensibilização. Quando uma coisa é evidente como a violência, tá em muita evidência como a violência, como a pobreza em grandes centros urbanos, como no Brasil, ou até mesmo no interior, enfim, no Brasil, no toda a América do Sul, e nos países também da África, a gente compartilha, infelizmente, um histórico de violência muito forte. Tem tudo a ver, claro, com a colonização, com a escravatura que teve dentro do território, mas enfim, não vou me ater a isso agora. Então, como a gente está muito acostumado a, dentro de paisagens urbanas, por exemplo, ver pessoas morando na rua, ver pessoas sofrer assalto, ver pessoas, enfim, sofrendo todo tipo de mal-estar que nós temos nas sociedades urbanas dos países desse capitalismo tardio, a gente acaba ficando insensível para alguns fenômenos. Então, por exemplo, uma pessoa morando em situação de rua, por mais que a gente ache um absurdo, por mais que a gente veja aquilo como uma forma, como uma humilhação, como uma situação absurda em que um ser humano está sendo exposto naquele momento, a gente, por ver aquilo de forma tão recorrente, por ver aquilo todos os dias, acaba perdendo a sensibilidade do que de fato está acontecendo ali. Acaba sendo uma coisa que está na paisagem urbana. Então, assim como nós temos prédios, nós temos casas, nós temos carros, nós temos pessoas na rua. E isso não é um processo, não é uma coisa assim, não é um processo exclusivo de ninguém. Isso acontece porque simplesmente a gente acaba acostumando pela frequência daquilo. E o fato de a gente acostumar e perder a sensibilidade para esse tipo de fenômeno, para esse tipo de pessoa, começar a não ver mais essa pessoa como uma pessoa, e aí é o processo que nós chamamos de reificação, que é coisificar a pessoa, tratar a pessoa, ou ver a pessoa a partir de um ponto de vista como se ela fosse uma coisa mesmo, um objeto. Isso vai acontecendo pela intensa e frequente exposição ao problema que acaba nos levando a perder a sensibilidade e sobre a própria o próprio pensamento crítico daquela situação. E o fato disso acontecer, eu, pelo menos, acho, agora, como eu disse, eu não estou discordando da origem da palavra, mas o que eu quero discordar aqui é talvez como que se observa esse tipo de mudança de termos e de terminologia, né? O fato das pessoas pararem de, por exemplo, usar um termo que já está assim, desgastado, ou já foi muito. A gente já está acostumado a ver muito, que é mendigo, que é uma pessoa que está na rua, e usar, por exemplo, pessoa em condição de rua, pessoa sem casa, por exemplo, ou coisa assim. O fato de a gente colocar talvez um termo explicativo, né, ao invés de só um nome, assim, acaba, para mim, pelo menos, acaba refletindo numa mudança de postura, de discussão sobre aquele fenômeno social. Então, não vai mudar a situação da pessoa. Dar comida, por exemplo, é uma ação mais efetiva para uma pessoa que está passando fome. Mas eu quero dizer a gente, o problema não é só dar comida naquele dia. Também isso não é um problema, é uma coisa paliativa. O que eu quero pensar é, o fato das pessoas passarem, então, a tratar de uma forma diferente, a mudar o termo a que se refere àquela pessoa, prioriza o fato de que aquela situação é o estado em que a pessoa se encontra, não é o que caracteriza ela. E por conta dessa dessensibilização que eu falei agora, a palavra começa a perder aquele sentido original e a gente acaba percebendo aquele fenômeno como algo natural.
E essa naturalização de uma situação de rua é o que nunca pode acontecer. E é por isso que de tempos em tempos se atualiza esse vocabulário quando se começa a discussão social sobre o que é aquela situação que a pessoa está vivendo. E é isso e é o que eu disse sobre a ideia do black, negro nos Estados Unidos, e é o que nós vemos, por exemplo, com a palavra mendigo e com a expressão pessoa em situação de rua. Quando a gente trabalha com pessoa em situação tal, a gente está reforçando a ideia de que aquilo é uma condição, é uma opção, ou seja, é uma opção na sociedade ou é uma possibilidade não estar naquela condição. Não é uma característica intrínseca dela por ser mendigo. Ninguém nasce mendigo. E é isso que eu acho que é mais importante, que é isso está refletindo uma postura nova de chamar atenção para esse tipo de fenômeno. Então, não vai mudar a situação material da pessoa, mas eu acho que o fato da gente conseguir perceber uma pessoa, um ser humano, e talvez começar a se aproximar de novo do problema, indo contra aquela dessensibilização, aquela naturalização do problema, é o que para mim conta, é o que eu acho que é válido dentro desses movimentos que propõem mudanças na forma de falar. E é isso que eu acho que eu queria trazer, por exemplo, discussão a respeito disso. Como que as palavras, sim, vão ter um impacto social, porque elas estão refletindo a discussão que se faz sobre isso. E tentar apagar esse tipo de discussão, falar, não tem motivo, tem sentido ficar falando sobre essas coisas, também é apagar a discussão sobre isso. É dizer, por exemplo, é uma despolitização. Você dizer, não tem importância, é mendigo, é pessoa negra, isso não vai, negro, negra, preto ou pessoa negra, isso não vai mudar a situação da pessoa. Esse tipo de discurso, pelo menos na minha opinião, é uma despolitização de toda a discussão, de todo o debate. Ou seja, se percebe que se pretende com essa palavra não intencionalmente, obviamente, mas acaba naturalizando o que já está há muito tempo naturalizado. Então, chamar atenção para o termo, por exemplo, mendigo, falar, não é mendigo, a gente não vai tratar essa pessoa como uma condição intrínseca a ela, como se ela nascesse desse jeito. A gente quer pensar que é uma pessoa que se encontra numa situação de estar sem uma casa, e que isso pode se mudar. Eu acho que é isso. O fato de a fala está refletindo uma mudança de postura que isso pode mudar, e a gente pode mudar isso. Então, é aí que a palavra começa a ter poder, que ela está refletindo essa mudança social. Então, eu acho que é muito despolitizante você tratar o discurso como a palavra não vai mudar nada, então é melhor nem falar mesmo, é melhor nem mudar, porque isso acaba fazendo o quê? Acomodando a situação naquele contexto de desnaturalização, ou, na verdade, sensibilização e naturalização de um fenômeno que a gente não pode aceitar, que é uma pessoa não ter uma casa para morar, que é um direito básico. Toda pessoa tem que ter esse direito básico. Assim como o respeito à sua forma de existência, que pode não ser o que as pessoas por aí julgam como correta ou como adequada. E muita gente não fala mais escravo, fala escravizado. Tá muito forte. Eu posso falar aqui, o Cleiton falou assim, dizem que esses termos reduzem as pessoas a isso. Reduzem, Cleiton. Quando eu falo negro, você acha que o negro é só negro e não tem uma profissão? Eu acho que não sei, a gente tem que pensar que é uma narrativa. Exato, esse é o ponto. Ou seja, quando a gente chama a pessoa de mendigo, quando a gente chama a pessoa só de negro, ou quando a gente chama a pessoa só de alguma coisa, o anão, ou coisa assim, intencionalmente, é claro que a pessoa não quer intencionalmente reduzir aquela pessoa, a outra pessoa, a pessoa negra, a pessoa com nanismo, ela não quer reduzir essa pessoa a uma condição que é de marginalização, por exemplo. Mas, o que acontece, como eu falei, é um processo de naturalização de algumas condições. Então, pelos termos acabarem se desgastando, pela sua frequência e sua ocorrência, nós acabamos mesmo apagando aquela luzinha que nos chama atenção quando a gente vê esse tipo de situação. Então, a atualização, a modernização do vocabulário tem a ver com o reacender aquela discussão, porque aquilo está refletindo numa sensação, numa vontade, num ímpeto social de que pede por mudança, né? É uma crítica que se faz à palavra escravo, que está em voga agora essa mudança de vocabulário, que muita gente não fala mais escravo, fala escravizado, ou pessoa escravizada, que é para mostrar que, antes de tudo, ele é uma pessoa e que, antes de tudo, ele sofreu um processo de escravização. Ele não é natural dessa pessoa ser escrava. Agora, gente, eu pergunto a vocês, eu preciso falar escravizado para a pessoa entender que a situação de escravo é horrível, é abominável, é inadmissível. Eu preciso mudar o termo para alguém entender isso? Ou seja, se ela não entendeu que o escravo é uma situação deplorável, que a gente não quer nunca mais na face da Terra, se ela não entendeu dessa maneira, não é mudando a palavra que ela vai entender. Mas a tendência agora é falar escravizado. Vocês vão ver na mídia, nas aulas de história, nos livros, né? É uma tendência que está vindo e eu acho que não contribui nada. Os escravizados sofreram da mesma maneira, né? E quem não entendeu que isso é horrível não entenderá com a mudança da palavra. De novo, volta àquela discussão que eu estava falando. Eu não acho que é uma questão só de moda. Claro, existem termos que entram em voga, mas esses termos, por exemplo, que começam dentro de discussões
acadêmicas, por exemplo, escravizado, escravo, ou em discussões politizadas, eu acho que aí a gente tem que tomar um certo cuidado, igual o Rafael estava falando aqui, para mim é um discurso um pouco despolitizante dizer, falar escravo, escravizado não muda nada. Muda no sentido muda no sentido de não a condição daquela aquela pessoa estava, ou se alguém acha que aquilo não era tão ruim, não vai mudar a cabeça dela. Mas o que eu acho que muda a gente ouve tanto por aí, escravo, é o escravo, os escravos, que aquela palavra começa a virar mais assim, ela começa a distanciar do processo humano que está por trás daquilo. E eu acho que é isso mais importante. Então, quando a gente muda esse termo para escravizado, ah, a ideia que se traz com isso é pensar na condição da pessoa, ou seja, quem é escravizado, uma palavra no particípio, sofre o processo de escravização, ou seja, ela não é inerentemente um escravo. E é isso, algumas pessoas podem achar que isso é óbvio. Mas é claro que ela não é um escravo, né? Ninguém pensaria que ela nasceu escravo. Mas como esse processo foi tão intenso, durou tantos séculos, e hoje em dia a discussão sobre ele também acaba sendo, às vezes acaba sendo um pouco inócua, acaba sendo um pouco naturalizada, como nós dissemos, como a gente vê toda hora por aí, a gente trabalha esse tema na escola de uma forma às vezes pouco politizada, pouco crítica, acaba se tornando mais como um termo, nós tínhamos lá os navios, nós tínhamos lá os escravos, e não se discute muito sobre a condição dessas pessoas como pessoas que foram levadas a um trabalho forçado. E algumas pessoas podem achar que isso não tem impacto como se vê a escravidão, mas tem. Por exemplo, um exemplo clássico é aquele de dizer que os negros da África, a comunidade negra, as pessoas negras de várias etnias da África, eram melhores escravos do que, por exemplo, as pessoas da América, ou os povos originários da América. E então se criou uma ideia aí ao longo do tempo, eu não sei como começou isso, mas se criou uma ideia de que não se escravizou tanto aqui no território, porque o escravo lá da África era um escravo melhor. E percebe então, além disso ser completamente falso e muito racista, e muito problemático, a gente percebe como a ideia de tratar o escravo com essa naturalidade, aquele é um escravo, esses aqui não são escravos, portanto, não eram bons trabalhadores forçados, vamos dizer assim. Esse tipo de processo dá margem para esse tipo de interpretação quando não se critica ou não se trabalha de forma crítica o que era a condição dessa pessoa como uma escravizada. Então, não é só a palavra, não é como se a gente pegasse o mesmo texto e só tirasse a palavra escravo e colocasse escravizado. É toda a reforma, toda a mudança do discurso, de como se via e até dar vozes a palavras e pessoas que não tinham voz até então por falta de investigação historiográfica, falta de vontade. Então, é dar voz à pessoa que foi posta forçosamente naquela condição de escravização. E não que ela nasceu com uma predisposição que era melhor trabalhador para ser escravo ou qualquer coisa assim. E eu sei que, por exemplo, o Rafael talvez saiba disso. Mas, como eu disse, esse tipo de naturalização e dessensibilização por uma exposição recorrente, ou seja, a gente está sempre falando disso na escola, faz prova sobre isso, como se aquilo, talvez sem trazer a discussão séria sobre aquilo, porque a escola, infelizmente, ela acaba sendo mais como aquele depósito de informação, você aprende ali a informação e decora. Então, tinha escravos faziam isso, e pronto. E pouco se discute sobre a condição que se entende da condição daquelas pessoas, como se deu aquela forma de dominação, como aquela forma de dominação se reflete hoje em dia. Isso tudo pode ser reacendido ou pode ser trabalhado quando se pensa nas palavras e começa a usar termos novos. E essa é a discussão. É usar os termos novos não pelo termo em si, não porque a palavra em si vai fazer a mudança, mas é porque ela é o ponto, é o gancho de ligação para mudança de discurso que vai sim trazer a mudança efetiva na cabeça das pessoas quando nós estamos conversando criticamente sobre isso, quando nós estamos ensinando em sala de aula. E aí, para mim, essa é a parte importante desse movimento de policiamento ou de prestar mais atenção nas palavras. Não é falar para a pessoa se desculpar por uma origem de uma palavra que nem existia, ou falar que ela tem que se cancelar por causa disso. Mas é pensar por que esses termos começam a ficar tão naturalizados a ponto de a gente começar a reificar a pessoa e deixar de ver a pessoa que está por trás desse processo todo. Que é a coisificação, colocar aquela pessoa numa condição de objeto. E é isso que se fez com os escravizados e é isso que se propaga hoje em nossa comunidade negra em muitos casos.